Hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez seja o mais importante da medicina e do sistema de saúde, que você talvez nunca tenha ouvido falar. O vídeo vai ser um pouco mais longo, mas a gente vai beber direto da fonte do conhecimento. A gente vai falar sobre o que é valor em saúde. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo! Aqui a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e o impacto para todos nós, pacientes. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, a gente vai falar sobre o valor em saúde, mais especificamente sobre o que é valor em saúde. E a inspiração para esse vídeo vem de um artigo específico que a gente vai deixar na descrição. É o artigo O que é valor no sistema de saúde. Ele foi publicado em dezembro de 2010 pelo Michael Porter, que é um professor da área de negócios, o mesmo professor bastante famoso pela área de estratégia em administração, pelas 5 forças de Porter. Apesar de ele ser da área de negócios e de estratégia, ele fez uma publicação muito importante num principal jornal de medicina, que é o The New England Journal of Medicine. Esse artigo, ele vai basear tudo que a gente vai falar aqui. Então, assim, se ele está certo ou errado, cabe a você julgar, cabe a gente julgar e discutir, mas a gente vai se basear nele porque ele é um artigo fundamental. Ele colocou as bases do que a gente considera de valor em saúde. Então, eu vou deixar na descrição o link. Ele é um artigo em inglês, mas, como sempre, a gente traz aqui tudo para você em português. Então, ao invés de ler o artigo, se você quiser ficar nos vídeos e no canal, se inscreve aí que a gente vai trazer todas as derivadas desse artigo que é fundamental. Na verdade, eu lembro o dia em que eu li esse artigo. Eu estava na biblioteca, na Countway, e aí eu lembro exatamente quando eu li esse artigo, foi no comecinho, já em fevereiro março de 2011. E quando eu já estava cursando o curso de medicina, e eu lembro que quando eu li, eu falei, caramba, como nunca ninguém me falou isso antes e como eu não sabia, como que eu nunca tinha visto isso e essa abordagem. Eu lembro exatamente, assim, o momento que eu li e o impacto que isso teve do jeito que eu voltei para o hospital, voltei para ver clínicos, atendimentos de uma forma totalmente diferente. Talvez seja óbvio para você essa forma, mas para mim, pelo menos, não era. E não foi algo que eu tive especificamente uma aula ou especificamente um curso durante o curso de medicina ou mesmo no curso de administração. Foi algo que esse artigo aqui mudou o jeito de ver antes e depois da saúde. Então fica na descrição o link aí, você pode conferir depois o artigo e a fonte completa, mas vamos trazer aqui. Se a gente tivesse que resumir esse artigo aqui, qual que é a ideia central, que é isso que a gente vai trazer nesse vídeo, ele começa o artigo falando uma coisa que é um pouco óbvia talvez para quem é do setor de administração, engenharia ou outras áreas, mas que na área de saúde não é tão óbvia assim. Se você quer chegar em algum lugar, qual que é a coisa mais importante? Ele começa o artigo falando que a coisa mais importante é você ter um objetivo, para que todo mundo se alinhe com esse objetivo e juntos todos consigam chegar. Putz, é uma coisa tão de bom senso. Pois é, se você quer escalar uma montanha e você tem uma equipe, é importante que todo mundo saiba que aquele objetivo é escalar a montanha. Se você tem um time de futebol e cada pessoa quer cobrar lateral, quer cobrar escanteio, quer defender, mas não está ligada por um objetivo comum, que é marcar gol do outro lado, o gol não sai. Ele começa esse artigo falando sobre isso, que o principal objetivo em qualquer área, não é só na saúde, é que as pessoas e os colaboradores, todos os stakeholders, todo mundo envolvido naquela área, naquele setor, tem um objetivo em comum. Na área de saúde, muitas vezes, você talvez como paciente, ou mesmo como profissional médico, enfermeiro, como profissional de saúde, você já deve ter percebido algo que muitas vezes os objetivos não são tão claros. A gente pode ter uma impressão, estando de fora, que os objetivos são claros, mas quando a gente está lá no contexto de um hospital, no contexto de uma clínica, no contexto de um atendimento, a gente pode se sentir um pouco deslocado, como se o objetivo que eu estou tendo como profissional não é o mesmo objetivo que o profissional do meu lado tem. Então, por exemplo, você já deve ter ido em um hospital, num atendimento em que aquele profissional é especialista numa determinada área, um especialista em uma parte do corpo ou em um determinado segmento fisiológico do corpo, e aí você fez aquele atendimento e aquele médico, enfermeiro, fonoaudiologista, fisioterapeuta, o que quer que seja, estava preocupado só com aquela parte. Ele estava preocupado só com a parte vascular, só com a parte cardíaca, só com a parte neurológica.
E aí quando você fez alguma pergunta ou conversou sobre algum outro tema com aquele profissional, ele falou, isso não é da minha área. Essa sensação que às vezes a gente fica de que isso não é da minha área faz sentido em parte devido a um tipo de formação que a gente tem, que acaba sendo uma formação cada vez mais especializada. Entretanto, para a gente que é paciente, quando a gente está na postura do paciente, qual que é o objetivo nosso? Talvez seja muito óbvio, mas o óbvio tem que ser falado para que a gente chegue na montanha, para que a gente atinja o gol, para que a gente marque o gol. E qual que é o objetivo na saúde? Segundo esse autor nesse artigo, o que é valor em saúde? O objetivo nosso é criar valor em saúde, é criar valor para o paciente. Aí vem a primeira coisa que é, a gente deu uma definição com outros componentes que a gente não sabe o que tem lá dentro. O que é valor em saúde? O que é aumentar o valor para o paciente? Que é o objetivo que todo mundo na área de saúde teria que ter. Aumentar o valor não para o profissional de saúde, não para o hospital, não para o plano de saúde, não para a fonte pagadora. O objetivo final é aumentar o valor para o paciente. Marcar gol é para o paciente, é o valor para o paciente. O que é o valor então? A gente precisa definir. Tem uma definição que eu acho bem legal, que é a definição que é atribuída muitas vezes para o Warren Buffett, que é um investidor americano, ou para o Peter Drucker, que é um administrador. E que é valor é o que você recebe, preço é o que você paga. Vou falar de novo, dá uma pensada sobre isso. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então quando você vai comprar alguma coisa, algum serviço ou algum produto, o preço é aquilo que está na tarja, é aquele número com alguma unidade monetária, real, dólar, o que é que seja. Agora, valor é o que você recebe, é o que é aquilo que você está comprando, está obtendo, traz para você de benefício. Então, quando a gente fala valor, uma das primeiras coisas que a gente tem que tomar cuidado é para não confundir preço com valor. Preço é um número, é algo monetário, é uma quantidade de dinheiro que a gente coloca para fazer as transações, as trocas. Agora, valor não é uma dimensão muito maior, é o que a gente recebe. Então, quando a gente fala que aumentar o valor para os pacientes é um objetivo que deveria ser comum de todos os profissionais da área de saúde, conforme defendido por esse artigo, a gente verifica, na verdade, que o objetivo é que a gente entregue algo para o paciente e que esse algo seja realmente que contribua para a vida dele, seja para o conforto, seja para a cura da doença, seja para a calma que ele tem com relação àquele sintoma ou àquela doença, para que ele se sinta melhor ao longo do tempo. Isso pode ser muito óbvio para quem está de fora, mas se a gente for olhar na prática, muitas vezes os próprios pacientes se sentem como se estivesse naquele joguinho de videogame que vai uma bolinha de um lado para o outro e vai pingando de profissional em profissional, de serviço de hospital em hospital, de serviço em serviço, e parece que não tem um objetivo comum nele, que é criar algo de bom, algo que contribua para que ele fique mais confortável e para que ele se sinta melhor ao longo do tempo, com menos dor e com aumento da sua capacidade funcional. Continuando no artigo, uma das coisas muito interessantes, além desse objetivo comum que a gente tem, é que quando a gente fala em valor, esse artigo ele centrou, que ele estabeleceu uma fórmula. Na medicina a gente tem muito pouca fórmula. Na verdade a gente tem várias fórmulas, mas que muitas vezes elas são para casos específicos, para reações químicas específicas, para quantidades específicas de coisas. Mas a gente não tem uma fórmula para o sistema de saúde. Mas esse artigo ele estabelece uma forma, de um jeito da gente medir valor em saúde. E como que a gente mede, segundo esse artigo? A gente tem uma fórmula, e a fórmula de valor em saúde é uma divisão. Então, é um igual a divisão de os resultados de saúde para um paciente dividido pela quantidade de dinheiro colocada ao longo do ciclo todo daquele tratamento da condição clínica. Então, vamos de novo. É uma divisão. Na parte de cima, a gente tem os resultados de saúde atingidos, e na parte de baixo, a gente tem o que é da divisão? A gente tem os custos para atingir ao longo da condição clínica, condição médica completa daquele paciente, quanto que foi gasto. Então, essa fórmula, talvez você já tenha visto de um outro jeito de definir, mas nesse artigo ele define de um jeito bem simples. Sabe aquelas fórmulas que a gente tem em física?
ou em outras matérias, em que tem uma fórmula bem simples, aí o professor, quem está orientando, começa a fazer um monte de alteraçõezinhas nessa fórmula, e aí fica um negócio super difícil de entender, super complicado, mas no final tudo derivou daquela fórmula. Por exemplo, vamos imaginar aquele E igual a mc quadrado do Einstein, que é super famoso, a gente vê por aí em qualquer lugar. Dentro daquela formulazinha, que parece ser super simples de escrever e todo mundo conhece até de cabeça, tem um monte de contextos, um monte de outras formas, um monte de teorias e conceitos. Essa fórmula de valor em saúde, ela é simples e ela parece simples ao mesmo tempo. Os resultados atingidos por um paciente dividido pelo custo para você atingir aqueles resultados ao longo de toda a condição clínica. Mas quando a gente verifica que os impactos que ela tem e os conceitos que estão por trás são extremamente poderosos. Porque se a gente quiser, a gente pode começar a mexer nessa fórmula do jeito que a gente quiser e começar a complicá-la, começar a colocar várias variáveis. Então você pode ver por aí muitas derivadas dessa fórmula, mas a fórmula original é simples. É como se fosse o E igual a mc quadrado. É resultados clínicos do paciente dividido pelo gasto, pelo custo da gente oferecer todo aquele cuidado ao longo da condição clínica inteira, ao longo de todo o tratamento daquele paciente. Só que as consequências dessa forma são gigantescas. Então, toma cuidado, porque assim, talvez as pessoas falam de outra fórmula que é valor em saúde. Mas lembre que no final, se você for lá no centro e for olhar lá com cuidado, o que tem que estar lá é essa fórmula aqui, que é o resultado clínico do paciente sobre o custo para entregar esse resultado ao longo de toda a condição clínica do paciente. O que a gente conhece que não tem a ver com valor, mas que muitas vezes é confundido? Você já deve ter ouvido falar sobre o que é processo de melhoria contínua, PDCA ou PDSA. Esses processos de melhoria contínua, o PDCA ou PDSA, que é instituído pelo IHI, pelo Institute for Healthcare Improvement. Se você não sabe o que é, se inscreve que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. E o PDSA e o PDCA, que são tecnologias, são ferramentas que a gente tem administração para resolver e para ter uma melhora contínua num sistema que a gente tem. Então, por exemplo, o PDSA e o PDCA é o P de plan, de planejar, D de do, que é de fazer, o C, que é o de checar, ou S, de estudar, e o D, PDCA, e o A, que é o de agir. Então, você planeja, P, você faz, D, você checa ou estuda, C ou S, e o A, você age. Então, você planeja, você executa, você estuda, checa e você age para melhorar. Então, é como se fosse uma rodana, como se fosse uma roda contínua, em que você planeja, faz, checa, age, planeja, faz, checa, age. Ou seja, você vai continuamente melhorando aquele seu sistema. Isso é utilizado na administração para produzir qualquer item numa área industrial, para oferecer muitos serviços. E na área de saúde também é utilizado através do PDSA para fazer uma melhoria, seja numa taxa de infecção de um hospital, seja num processo que a gente tem de fazer uma cirurgia segura dentro desse sistema hospitalar, seja no número de atendimentos que são feitos, seja na velocidade com que esses atendimentos são feitos e na velocidade com que as pessoas são atendidas, no tempo de fila. Todos esses parâmetros, todos esses processos, a gente pode atrelar a eles PDSA, processos de melhorias contínuas, para que a gente cada vez mais vai atingindo o objetivo de melhoria. Isso muitas vezes é confundido com valor. Então a primeira coisa, não confunda o valor que o Porter está comentando nesse artigo com o processo de melhoria contínua. Por quê? Porque o processo de melhoria contínua, ele prevê que o que você está fazendo, você vai planejar, você vai checar, você vai fazer, você vai agir, você vai melhorar ao longo do tempo. E você vai fazer isso continuamente. Só que é em cima do que você já está fazendo. O que o Porter faz, ele fala, não, calma aí. Talvez o que você esteja fazendo não seja o que tenha que ser feito. Ele dá um passo para trás nesse conceito. O valor em saúde, quando a gente define que são os resultados pro paciente, ele muda o conceito, porque se a gente está fazendo algo que não está atingindo o resultado para o paciente,
talvez isso deva ser repensado. Porque se o objetivo de todo mundo é atingir resultado pro paciente, resultado clínico, melhoria para esse paciente, seja em calma, conforto, funcionalidade, se o nosso objetivo é esse, a gente precisa alinhar esse objetivo com o que está sendo feito. Então, essa é a diferença entre pensar em valor, em sistemas de mudar o que está sendo feito, em relação a um processo de melhoria contínua, que você vai pegar o que já está sendo feito, esteja isso ou não trazendo valor para o paciente, e você vai melhorar continuamente. Qual que é o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é você combinar as duas coisas. Você fazer algo que traga valor e colocar em cima desse algo que você está fazendo, desse processo que você está fazendo, um atendimento, um serviço, uma cirurgia, o que quer que seja, e você, em cima disso, que já traz valor para o paciente, você fazer processos de melhoria em cima disso. Ótimo, mas são coisas um pouco diferentes, tem que estar claro isso, porque no artigo ele comenta exatamente essa diferença, que isso que traz a mudança, que é gerado por esse novo conceito do artigo. Então, esse processo de melhoria contínua que a gente já ouve falar, e que muitas vezes você já deve ter ouvido falar em um hospital, numa clínica, ou o que quer que seja, que demanda uma certificação, isso tem a ver com esse conceito de ir melhorando. Só que se você não estiver fazendo o que tem que ser feito, você vai melhorar algo que não é necessário, que não está correto. Vamos pensar de uma outra forma. Vamos imaginar que você está fazendo um determinado procedimento de um hospital. Um determinado profissional está fazendo aquele procedimento. Ele é muito bom em fazer. Seria o equivalente de uma pessoa cobrar muito bem um lateral num jogo de futebol. Então, as pessoas cobram muito bem lateral. Essa pessoa faz muito bem esse procedimento. Mas a gente tem que dar um passo para trás e falar, peraí, meu objetivo é atingir o gol. Meu objetivo é tratar o paciente, é fazer ele ficar melhor, é fazer ele ficar mais calmo, é fazer ele ter mais funcionalidade, é melhorar a vida dele. Esse é o meu gol. Se bater lateral é importante para chegar no gol, ótimo, estamos no caminho certo. Agora, se bater lateral e ficar batendo lateral, está sendo batido lateral só por bater lateral, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é chegar no gol e marcar gol, é melhorar a vida do paciente. Então, quando você faz esse raciocínio de vamos repensar o que realmente tem que ser feito para atingir o gol, que é melhorar a vida do paciente, aí você começa a repensar o que deve ser feito de procedimento, o que não deve ser feito. Então, esse artigo e esse conceito ele é fundamental para a gente mudar na nossa cabeça o que deve ou não ser feito na área de saúde. Vamos voltar então aqui para a equação que fala sobre o que é valor em saúde. A gente tem uma razão, uma divisão. O numerador, que é a parte de cima, que são os resultados de saúde que importam para o paciente, sobre a parte de baixo, que são os gastos para entregar essa melhora do paciente ao longo de todo o ciclo de cuidado. Então, se a gente olhar para o numerador, que são os resultados de saúde que importam para o paciente, uma coisa muito importante da gente considerar é que esses resultados, eles têm múltiplas dimensões e que, além disso, eles são específicos para cada condição médica. O que quer dizer isso? Quer dizer que os resultados, aquilo que um paciente gostaria, o marcar o gol para aquele paciente, o tratar aquele paciente, não é só diminuir mortalidade, não é só eu fazer o procedimento cirúrgico e não ter tido infecção, não é só eu tratar aquele paciente e ele não precisar mais retornar num hospital ou num atendimento. O tratamento, as dimensões que envolvem se esse paciente conseguiu andar e fazer as atividades normais da vida dele, seja ele em casa, seja ela no trabalho, se esse paciente não está sentindo dor ou está confortável o suficiente para ter a vida normal, se esse tratamento está gerando conforto para esse paciente ao longo do tempo, não necessariamente diminuiu a zero a dor dele, não necessariamente ele voltou a fazer tudo do jeitinho que ele fazia, mas ele está tendo um conforto para se adaptar à nova vida que ele está tendo. Então, quando a gente tem essas múltiplas dimensões, e se a gente mede isso ao redor do paciente, a gente está começando a medir o que é resultado realmente em saúde, que é o numerador da nossa equação. Além disso, a gente tem que entender que essa parte importante de que não existe um único resultado, uma única característica que vai definir o que é o resultado de saúde. Então, por exemplo, se eu fiz uma cirurgia numa determinada parte do corpo, se eu fiz uma cirurgia no joelho, por exemplo, o que vai definir se eu tive um bom resultado de saúde não é só se eu consigo mexer o joelho. Se eu fiz um teste em que eu abro, eu estendo a perna ou eu flexiono a perna e ela atinge um determinado grau. Não é esse o resultado, não é só isso.
Eu quero saber se eu consigo andar sem sentir dor, se eu já estou preparado ou não para correr, se isso já me fez ficar confortável o suficiente para voltar para a minha atividade física, que talvez seja um trabalho mais mecânico no meu dia a dia, se eu posso voltar para fazer minhas atividades esportivas diárias. Então, esses resultados, eles não são apenas ou medidos através de uma característica ou de uma funcionalidade. Eles são multidimensionais e eles são específicos para cada condição clínica. Se a gente pensar do ponto de vista de uma cirurgia de joelho, ela vai ser totalmente diferente se eu tiver feito um procedimento ou tiver algum problema relacionado ao sistema neurológico. Vamos imaginar que eu tive um AVC. Sofri esse AVC. O que vai importar para o AVC e para eu medir a funcionalidade, para eu entender se aquele paciente melhorou ao longo do tempo, se foi gerado valor para esse paciente, é se ele voltou a falar, se ele está conseguindo pensar e ter a memória correta que ele tinha já antes de ter tido o AVC, se esse paciente continuou se locomovendo e consegue se alimentar corretamente, ou seja, é muito diferente daquela questão relacionada ao joelho. Eu não posso ter o mesmo parâmetro de eu medir resultado em saúde para o sistema neurológico e, ao mesmo tempo, para o sistema mecânico, para o sistema musculoesquelético, no caso do joelho, por exemplo. Então, isso é algo bastante, talvez seja óbvio, mas que na prática, quando a gente vai aplicar, talvez não seja tão óbvio. A gente tem que olhar, então, que os resultados não são tudo tá no mesmo saco. Não. Cada condição médica, ela demanda o estudo de quais são os resultados de saúde que importam para o paciente naquela condição específica. Para a gente tratar uma pessoa que teve um AVC diferente de uma pessoa que teve uma cirurgia de joelho ou qualquer outro procedimento. Então, esse conceito do numerador, ele é extremamente importante quando a gente está pensando nos resultados de saúde do paciente em gerar valor, porque nos faz pensar em tudo que está sendo feito para atingir aquele resultado. E o mais óbvio de tudo é que para a gente saber se a gente tem que estar atingindo o resultado, a gente tem que começar a medir. Ou seja, como que eu vou saber se eu estou criando valor para o paciente se eu não estou medindo, se eu não estou perguntando para ele ao longo do tempo se aquela cirurgia que ele fez teve benefício? Ou seja, se ao longo do tempo ele reduziu a dor e se eu não acompanhar isso de forma sistemática. Então é fundamental que seja feita essa mensuração ao longo do tempo, depois de ser feito cada procedimento, para que esse resultado clínico, que é condição específica para aquele paciente, a gente saiba se teve melhora ou não na condição de vida daquele paciente, porque esse é o goal, esse é o nosso objetivo. Se a gente olhar então agora para o lado de baixo da equação, são os custos desse ciclo de cuidado. Se a gente olhar então uma unidade monetária, se a gente fosse fazer uma análise dimensional dessa fórmula do valor é igual a resultados clínicos do paciente sobre os gastos para atingir esse cuidado ao longo de todo o ciclo de atendimento, ao longo de todo o ciclo de cuidado, seria em cima um resultado qualitativo, que seria melhora funcional, resposta à dor, aí vai ser condição específica com múltiplas dimensões, e na parte de baixo é uma unidade monetária, é dinheiro, é real, é uma moeda, é dinheiro, é um cálculo feito baseado em contabilidade de custos, em que a gente consegue chegar a quanto que foi gasto ao longo de todo esse atendimento. E é importante pegar todo o ciclo de atendimento. Então, quando a gente pensa em valor, e na parte de baixo, no denominador, não é o custo individual de cada coisa que foi feita. Não é o custo da luva, não é o custo da cirurgia, não é o custo da máscara, é o custo de tudo. É o custo de o que foi feito antes até chegar aquele diagnóstico. Por exemplo, o paciente passou em várias consultas. O paciente foi atendido por uma equipe multidisciplinar, com várias consultas. O custo de cada profissional e das várias consultas tem que estar nesse denominador. Dentro do hospital, quais foram os custos atrelados a esse atendimento? Ele passou pelo pronto-socorro? Não passou? Se ele passou pelo pronto-socorro, qual foi o custo desse atendimento? Se a gente pensar e olhar, ele passou por um processo cirúrgico, quais foram os custos dessa equipe de cirurgia? Quais foram os custos depois da internação e recuperação desse paciente dentro do hospital? Quais foram os custos depois que ele saiu do hospital e estava melhorando em casa, que ele fez outras
outros atendimentos. Então, quando a gente está olhando esses custos, a gente tem que olhar ao longo de todo o cuidado. Desde antes da promoção de saúde, desde o diagnóstico, quando foi feito o diagnóstico por um profissional de saúde, do que ele devia fazer, ao tratamento em si, ao que foi feito efetivamente, até a reabilitação, o que foi feito depois para esse paciente melhorar. Então, se a gente, do mesmo jeito que a gente tem que pegar os resultados do par denominador, ao longo de todo esse ciclo de atendimento, desde antes até o depois, e medir como o paciente ficou depois, os resultados que importam para ele, os custos têm que ser ao longo de todo o cuidado. Por que que isso é importante, é tão transformador? Bom, é muito transformador, porque o que é um conceito comum em qualquer área de administração? E até a gente tem uma aversão quando a gente fala em administração, porque muita gente tenta fazer as coisas em administração pelo atalho. Qual que é o atalho? Você já sabe, é reduzir custo. Eu quero reduzir custo de não sei o que, eu quero reduzir custos das minhas finanças pessoais, eu quero reduzir custos da minha empresa. Normalmente em administração, pense muito em redução de custo. Redução de custo é o jeito, em teoria, mais rápido, mais fácil de você conseguir ter lucro de uma hora para outra, ou num período que você tem o objetivo de ter. Só que a redução de custo, se a gente reduzir custo sem medir o que a gente está entregando como resultado, ela é extremamente perigosa. Porque o jeito mais fácil, por exemplo, vamos aplicar na área de saúde, qual que é o jeito mais fácil de você aumentar o lucro de um plano de saúde? Você já deve ter pensado sobre isso, já deve ter sofrido essa sensação. É você reduzir os custos. Só que quando você reduz custo, você está criando um ambiente que é insustentável. Porque aquele tratamento que devia ser feito, talvez não esteja sendo mais oferecido. E ele não vai ser feito. E como consequência disso, ao longo do tempo, vai ter um custo muito maior mais para frente. Então a redução de custo, ela é um raciocínio que muitas vezes é utilizado na administração, só que se a gente não atrelar a redução de custo a uma medida de desempenho e de qualidade e de resultado, a gente pode ter redução de custo tendo um extremo impacto no serviço ou no produto que a gente está fazendo, que é o nosso foco. Então, por exemplo, a vida real, se a gente reduz o custo, a gente produz um determinado produto, e aí ao longo do tempo a gente quer reduzir o custo daquele determinado produto, a gente vai começar a comprar de fornecedores ruins. A gente reduz o custo, a gente pode aumentar por um curto espaço de tempo o nosso lucro, só que isso não é sustentável ao longo do tempo. Por quê? A gente não consegue sustentar a qualidade do nosso serviço ou do nosso produto se a gente reduz a ponto de comprometer essa qualidade. Aí vem a questão, por que é tão fundamental essa fórmula de valor para a área de saúde? Porque ela traz um resultado, que é um resultado que importa para o paciente, que é o resultado clínico daquele paciente, o objetivo que deveria ser o objetivo de todo mundo que está na saúde. Ela traz esse resultado com custo. Então, se a gente tivesse um raciocínio só de redução de custo, a gente teria um raciocínio de eu vou deixar de oferecer coisas para esse paciente, não vou deixar ele nos profissionais que ele quer, eu não vou deixar ele escolher o lugar que ele quer ser atendido, eu não vou deixar ele ter um atendimento diferenciado, porque eu quero reduzir custos. Se você tiver esse raciocínio, se um sistema de saúde tiver esse raciocínio, ele reduz custo, ele pode aumentar o lucro, só que isso é insustentável ao longo do tempo, porque provavelmente ele está restringindo acesso, ele está restringindo o resultado que importa para aquele paciente. O que acontece com muita frequência hoje em dia, e isso já é tema para um próximo vídeo, e nós vamos falar aqui, se inscreve aí para ficar por dentro, é como que a gente consegue, ao longo do tempo, aumentar o valor, seja por aumentar o resultado, que é o numerador, aumentar os resultados clínicos que importam para o paciente, ou reduzir custo. Só que essa redução de custo tem que ser medida ao longo do tempo, ao longo do tratamento como um todo. Por quê? Porque se a gente não olhar, vamos imaginar que a gente só está preocupado com o atendimento no pronto-socorro desse paciente. E eu só estou medindo esse atendimento no pronto-socorro. A fórmula fala que a gente tem que medir ao longo de todo o ciclo de cuidado. Ou seja, você tem um paciente que tinha dor no joelho. E aí, ao longo do tempo, ele foi em algumas consultas com um especialista. Foi atendido, mas não teve um tratamento satisfatório.
E aí chegou um momento que ele teve que ir no pronto-socorro com uma dor exorbitante, e vamos imaginar que ele teve algum problema articular importante, que teve que ser feita uma cirurgia de emergência. E aí saiu dessa cirurgia e foi reabilitado, passou pela fisioterapia, várias consultas e depois melhorou de verdade. Se a gente olhar todo esse atendimento, que começou lá nas primeiras consultas quando ele estava com dor, passou pelo hospital, pelo pronto-socorro, fez a cirurgia e depois saiu do sistema de saúde nos termos de que ele melhorou daquela dor no joelho que ele tinha, se a gente olhar os custos e os gastos só da cirurgia, a gente está esquecendo o que foi feito antes e o que foi feito depois. E a gente não está entregando valor para esse paciente, porque talvez esse paciente, se tivesse feito um tratamento adequado antes, ele não deveria nem ter passado pela cirurgia. Ou seja, tudo que foi feito, vamos lembrar um conceito de valor de novo, é o objetivo de aumentar o valor para o paciente. Eu tenho duas opções, a opção de não ser atendido, fazer uma cirurgia e aí depois ter de emergência, e aí depois melhorar, ou ser atendido continuamente, monitorado e nunca precisar da cirurgia e ter a melhora da dor e dos sintomas do joelho dele. Qual dessas você escolheria? Se a gente for pensar no termo de redução de custos, aí a gente pode ter uma visão muito focada e muito errada de que eu só tenho que me atentar na redução de custos de cirurgia. Ou seja, eu só tenho que olhar os custos de reduzir custos, ou reduzir os custos do procedimento intra-hospitalares ao máximo possível. Mas mesmo que você fizer isso, se você for pelo raciocínio, o atalho de tentar focar na redução de custo, primeiro, você não está medindo o resultado daquele paciente, se ele está no final melhorando ou não. Então isso tem que ser medido. Mas mesmo que você pense só nesse procedimento, você não está calculando o custo total de todo o atendimento. E só quando você calcula o custo total de todo o atendimento e você calcula os resultados de todo esse atendimento que você consegue calcular tratamentos, quais são as diferenças entre tratamentos que são alternativos uns em relação ao outro, fazer uma cirurgia com relação a ter um tratamento conservador, por exemplo. Então, voltando e para fechar esse vídeo, vou deixar de novo aqui, esse artigo ele é fenomenal, a gente ainda vai comentar sobre ele nos próximos vídeos, mas a parte mais importante é esse alicerce do que é valor em saúde. Valor em saúde transforma o jeito da gente olhar para a saúde, tanto em termos de saber o que é que a gente quer, qual é o objetivo comum que todo mundo tem que estar alinhado, ao mesmo tempo olhar qual é realmente a fórmula que a gente faz e qual que é a forma de a gente medir isso, todo mundo tem um consenso de que a gente tem que medir resultado clínico que importa para o paciente, dividido pelo custo total desse atendimento e tomar cuidado para que o valor seja sempre preservado ou aumentado, que esse é o objetivo final, que o objetivo não é só reduzir custo, que o objetivo é muito mais do que isso, aumentar o valor. E a gente pode fazer isso aumentando o numerador, que é aumentando o atendimento e os resultados para esse paciente e diminuindo o custo. Só que as coisas têm que ser feitas de uma forma em que o resultado sobre os custos aumente o valor. E é isso que é o objetivo final do paciente. E é esse que é o objetivo final do paciente, que é melhorar, ter mais conforto e de todos nós do sistema de saúde. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência e deixa aqui nos comentários o que você achou do conceito, se você já tinha ouvido falar sobre ele e se você concorda ou não e em que termos. Em breve nós vamos falar sobre várias derivadas e várias consequências desse conceito. Valeu!